Tudo bem, gente? Olha, às vezes eu fico pensando, né? Como que é tão difícil, né? A pessoa ter um bom raciocínio quando está agarrado a uma hipnose, quando não é uma hipnose, a um estudo, quando não é um estudo, a um sistema religioso, um sistema que prende a pessoa, certo ou errado, no entendimento que ela não olha para trás. Eu lembro muito bem, gente, que tem uma frase antiga que fala assim, olha, o colégio ou escola são para os inteligentes. Agora, a sabedoria são para os ousados, aqueles que não têm medo de questionar. Eu ouvi essa frase até num livro de Augusto Cury, até parabenizo aí o Augusto Cury, eu acho muito bom os estudos dele, principalmente um livro lá onde ele fala os 8 códigos da vida, decifrando esses códigos, as pessoas vêm a saber tanta coisa do dia a dia. Então, olha só, gente, a gente vemos nas escrituras sagradas várias coisas dentro dela e fora dela. Como que pode a gente acha bastante livros descobertos lá no Mar Morto, veio formar a Bíblia, e tem outros livros que foi descoberto junto com esses livros e as pessoas simplesmente ignoram. A gente vê na escritura ali o livro de Al-Rohana, de João, e Al-Rohana Batista ali, o João Batista. A gente vê que tiraram fora, a gente vê livros ali de Pedro, de João mesmo, o apóstolo João, e que temos só o livro de revelação dele, que é o Canal de Galute, e temos outros livros deles. Aí um grupo de padres resolvem tirar esses livros e falar que não são inspirados. O que ninguém fala, que ninguém gosta de falar para você, está me ouvindo, é que esses padres, esses mesmos padres, veio do grupo daqueles que mataram o Salvador. Tem muita gente que estuda história, tá bem claro lá, durante a burguesia, durante as guerras, sempre a Igreja Católica teve junto ali, o papado teve junto. Mas se você voltar mais no tempo, mais atrás, se você pegar aonde a Igreja Católica começou ali, meados ali de Antônio Constantino, estuda um pouquinho ali atrás ali que você vai ver que antes de Antônio Constantino era o pai dele que estava reinando ali, junto com Maximiciano. Aí vimos mais atrás um pouquinho, tivemos antes um pouco ali no trono dele, Maximiliano, vimos ali outros reinos ali, e até chegar em César, ali em Júlio César, tá? O nome dele não era Júlio César, porque César é o termo modernizado para Césares, que César era quem era um líder maior, um rei, um imperador naquela época, era chamado de Césares. Por isso que veio a ser Júlio César. A Igreja Católica não explica sobre isso, que é um tipo de sobrenome, que veio como arquiduquesa, como duque. É um título que dava como uma pessoa era um líder maior naquela época. Então, isso veio agarrando na mente das pessoas, e quando a pessoa vai estudando a profundo as escrituras, está bem claro lá que qualquer outro nome não teria salvação. E como que fica a igreja nessa história? Por quê? Porque quando você chega ali no livro de Atos 4, 7, vemos uma leitura ali tão benéfica, tão maravilhosa ali, que ele está falando ali que abaixo do céu, nenhum outro nome que o homem iria inventar para o nosso Salvador não teria salvação. E milhares de pessoas sabem, todas as pessoas que estudam sabem que nomes próprios não se traduz. Eu vou dar um exemplo para vocês, o inglês mesmo, a linguagem americana. Aqui no Brasil, até alguns anos atrás, falava que num lugar é Joseph, outro lugar é José, e etc. E hoje eles estão ensinando diferente, né? Eu voltei a estudar nesse ano e vi a professora de inglês falar sobre isso. Que na matéria de inglês agora não está tendo mais nomes, que eles compreenderam, até os professores, até o governo compreendeu que não é mais para ensinar em idiomas
nomes diferentes, porque todo mundo já sabe que todos os países reconheceram, e já há muitos anos que eles reconheceram que nomes não se traduzem, entendeu? Que não tem tradução de nomes próprios. Aonde você chega, você é chamado daquele nome, não muda mais. Isso foi um erro no passado. Todos os pais voltaram ao conserto, admitiram que foi um erro, que estava se perdendo o verdadeiro sentido do som fonético do autor, né? E não há mais isso, né? Aquilo ficou para trás. Só que o único sistema que não aceitou essa correção e admitiu esse erro foi o sistema religioso. O sistema religioso fanático, porque os que não são fanáticos, que estão se libertando do fanatismo e olhando mais pela realidade do que está escrito nas Escrituras Sagradas, que hoje é chamado de Bíblia, esses compreendem. Esse tem um livre-arbítrio assim, de raciocínio, né? Eles questionam, mas tem outros que doa que doer. Ele assim, era igual um... não sei se vocês, algumas pessoas da cidade grande, reconhecem sabe aqueles tampão assim, que é usado em cachorros, em animais, para o animal não se assustar, olhar para trás. Aí quem tem carroça ou charrete, o que eles fazem? Para o animal não assustar, aí tem um equipamento de couro, tá? Um produto de couro assim, que eles usam, que amarram no animal assim, ó, o animal fica assim, ó. Então, de acordo com o animal vai andando, isso aqui, ó, não deixa que o animal olhe para o lado, tá? Então, parece que o sistema religioso ele fez isso com algumas igrejas, porque ouviram para a pessoa fala assim, olha, você crê no Salvador? Ah, eu creio. Você crê em Deus? Eu creio. Aí se você fizer uma pergunta para a pessoa, mas qual Deus? Ó, já fica um ponto de interrogação. Qual Deus? Aí a pessoa volta a falar, não, o meu Deus. Não, eu sei. Porque o nome Deus é um artigo que leva à produção de um ser, te leva a um ser, né? É igual uma pessoa fala, o meu Deus é São Jorge. O meu Deus é Buda, né? O meu Deus é Santo Antônio, tá? O meu Deus é Krishna, o meu Deus é Allah, etc. Né? Qual Deus? E tem outras pessoas que seguem até deusas, né? Ah, não, eu sigo uma deusa, tá? Do Japão. Ah, minha deusa é Vitória, igual na Roma Antiga se fazia. Ah, a minha deusa é Hera, né? A minha deusa é Graça, minha deusa é Santa Teresa, minha deusa, né? E várias outras que tem aí, Nossa Senhora, né? Assim que fala, Ave Maria, etc. Então, sempre existiu deuses e deuses nas mitologias antigas. Só que nós não vemos esse modelo dentro das Escrituras. Porque a gente vemos diferente, né? Porque a gente vemos que ali está escrito que o nome do Criador estaria acima de todo nome. Vemos ali em vários escritos que o nome dele está escrito lá que é santo, que o nome dele era para ser conhecido, lembrar de geração em geração. Aí vemos escrito nas escrituras que está lá escrito que passarão o nome deles ali para seus filhos, colocarão meu nome em seus filhos e filhos. Por isso que veio a existir os sobrenomes, né? Vou dar um exemplo para você. Quando nasce um filho nosso, qual a primeira coisa assim que muitas pessoas no passado gostavam de fazer? Olha, colocar o nome do filho, o nome do pai ou do avô, o nome da mãe, não é assim que se fazia para dar uma homenagem? Ah, não, meu pai faleceu, o meu filho vou fazer uma homenagem, entendeu? Meu pai, minha mãe, meu tio, o outro filho, não importa, era assim que se fazia. Então, do Eterno foi assim também. Muitas pessoas adoravam tanto o Eterno que começaram a nascer os filhos e o sobrenome, colocar o nome do Eterno ali. Por isso que nós vemos ali alguns nomes, até nos nomes mesmo, tinha a ver com o Criador, né? Se você pesquisar os nomes no hebraico de alguns discípulos ali, você vai ver que você vai ver lá Yarmiarro, você vai ver Maniarro, você vai ver Keliarro, Eliarro, Yarrosaf, Yarrotam, entendeu? Yarrodá. E sempre você vai ver esse som em Yarro. E umas pessoas fiquem insistindo que o nome dos discípulos não são ele. Olha só, irmão, sabe por que fica essas brigaiadas de nome do Criador e do Salvador por causa de uma letra mais ou menos? Por quê? Essas são as pessoas que não compreendem que primeiro vê o som, depois a escrita. A escrita mata, entendeu?
Mas o quê? Mas o entendimento aqui edifica. Você entendeu? Antes de existir a escrita, veio primeiro o som. Todo mundo, quando lê história ali na época de Pedra Lascada, na época do povo, na época o ser humano ali vivia na época do Paleolítico, história antiga, história moderna, não tem assim? Vê para você ver ali a época da escrita, né? Você vê que pré-história, né, ela é antiga até no meados ali do ano 3000, no começo da humanidade. Nos livros, né, porque sabemos que isso aí pode ser até menos ou mais, mas isso aí é uma base que o ser humano criou para começar uma história, porque não tem fundamento específico e nem prova suficiente para saber que é só os 3.500. Isso aí eles colocam como início, mas já é um bom passo de partida, né? Não é uma coisa também para questionar e nem pensar, porque nem tudo é perfeito, nem a história. Então nós vemos ali, irmãos, que a escrita ela só veio, né, muito tempo depois, ó, há muito tempo depois que veio a escrita, né? E primeiro o povo se comunicavam, né? O povo imitavam, mas imitava através de som, né? Eu vou dar um exemplo, como a pessoa vai imitar o som de um gato, se ficar agarrado em um dialeto? Ó, miau. Numa região, talvez, que não tem uma concordância, igual no hebraico que eles falam hoje, que não tem a conjunção de 3 vogais juntos. Como que eles fariam no passado para imitar um leão, um gato naquela época, se não existia? Então, será que alguns animais que tinham esse som não tinha como de falar a voz? Tem sim, irmãos. É porque o povo foi ensinado, a pessoa aprende o dialeto de acordo com o que é ensinado, igual o colégio. De acordo com que te ensina o português, você aprende a falar na escrita. Mas no passado não. De acordo com que dava-se o som, era o formato de comunicação. É diferente. Hoje não. Você vai no espanhol, a pessoa fala de acordo com que é aprendido no espanhol, que o professor lhe ensina. Ó, você tem que falar assim, porque as letras têm esse som, tá? É eu, ó, tá? You, deu? E vai embora. Ah, no inglês, essa letra A aqui, vamos lá, ei, tá? E a pessoa começa a falar, ei, né? Esse H aqui tem que ser... Muita gente fala história. Não é história no Brasil, mas vai ver no inglês lá, tá? History, né? History. Ó, você vê que é ri. Mas por quê? Mesma coisa que se escreve lá é o som que se fala. É a mesma coisa. Se a gente pegar aqui a letra, o nome padaria, o professor vai ensinar. Ó, é povo infantil. PA dá o som de pá, tá? DA tem um som de dá, então vocês têm que falar. Então é ensinado, então as culturas foram assim. E quando Eliezer Ben Arudá aperfeiçoou o hebraico moderno, ele fez também com o propósito de se acabar já com o som do nome do Criador, né? E já foi colocando culturas, antes de Eliezer Ben Arudá ali, bem antes também, no meados ali do século V atrás, ou bem antes ainda. Você vê que o Império Babilônico predominou mesmo, aquela região de Al-Shuru, Israel, né? E sempre teve esses conflitos de estar colocando outras culturas em outros lugares. E tanto que no mundo inteiro hoje cada um tem as suas culturas, né, de fala. No Brasil nós temos aí a cultura mineira, a cultura baiana, a cultura do sul, né, a cultura dos nordestinos. E cada lugar, a maranhense, cada lugar se tem aí um dialeto, uma forma de se falar, um sotaque, né, no som. Vamos ver uma cultura maior de idioma aí, é igual o nosso português mesmo. Os portugueses vieram para cá e hoje o português brasileiro é totalmente fora do verdadeiro português. Então você vê que há uma mudança tremenda, e isso aconteceu também na cultura religiosa, né? Nós vemos que muitas coisas que estão ali para se fazer não se faz mais. Ó, então façam uma pesquisa aí, espero que vocês tenham gostado aí desse assunto. Mas o foco aqui, igual eu falo com vocês, analisa direito, entendeu? Tira um pouco o formato da letra e pesquise mais no som. Se o nome do criador é Yalvo, então esquece a letra. Mostra como se escreve, tá aí, mas é Yalvo. Ensina o som, não a letra. Eu vi uma discussão um dia que eu achei até meio tolo no WhatsApp e no Face, uma pessoa falando que é Yahoo e outra pessoa falando que é Yahoo.
Deus, sendo que só por causa de uma letra a mais. E o som é tão parecido. Se você falar assim, ó, vou falar os dois sons para vocês verem. Iarro, Iarro, ó. Iarro, Iarro. Ó, você vê que o som é idêntico. Agora, se estivesse discutindo, olha, irmão, não é Iarro não, tá? É Deus. Ah, não é Iarro não, é Jeová. Aí vimos que o som é totalmente diferente. Mas quando você tem um som que você vê que é o som do Criador, a gente... hoje mesmo eu estava ali conversando num grupo no Facebook, eu achei interessante, sabe por quê? Porque nesse grupo, o irmão tinha um vídeo do irmão que ele gravou ao vivo, que ele fala assim, o nome, não sei o que lá, Yeshua, Hamashia, temos que amar esse nome, tem que amar, é o único intermédio entre o pai e o filho, e ele falando em Yeshua, Hamashia, e outras pessoas contestando com ele que não é Yeshua, né? E vemos que durante ali a conversa eu entrei e questionei, eu falei, olha, Yeshua, você está questionando uma tese e já está começando a colocar no coração das pessoas mais uma cultura aqui no Brasil, uma cultura da pessoa adorar Yeshua, do mesmo jeito que começou a adorar Jesus, do mesmo jeito que começou a adorar Jesus, Javé, Jesus, né? E é mais uma cultura, porque o nome do Messias nunca foi Yeshua, porque Yeshua é aramaico. O meu Salvador nunca poderia ter um nome, Yeshua, aramaico, sendo que os próprios hebreus e os Yahudins mais antigos, eles tinham o costume de preservar a sua linhagem, a sua cultura e, maior ainda, os seus nomes. Eles honravam o Criador, Deus da antiguidade, pelo nome. Então eles não iam simplesmente colocar o começo do nome do Salvador com a divindade estrangeira. Eu acho que isso não bate, tá entendendo? Não bate. E tinha que colocar ali, porque ali mesmo já fala que ele veio no nome do Pai, né? Então, se ele foi enviado pelo Criador, seria impossível que lá na glória tivesse nomes aramaicos, nomes de antigos deuses, falsos deuses. Eu acho que não, porque a Escritura fala que lá em cima só tem um nome, né? Se é só um nome que é lá em cima lá, que estaria em cima do nome, aqui na Terra pode-se inventar vários títulos para dar para ele, vários nomes para dar para ele, mas eu tenho certeza que lá em cima só há só chega um nome, né? Se alguém me encontrar na rua, por exemplo, né? Tá ali o Cleiton Arro Estudos ali, tá ali o Cleiton lá. Alguém chega assim e grita, vocês dois, ô Paulo, ô Lucas, ô João, eu vou continuar passando, eu não vou ouvir, porque o nome não se dirige a mim. Mas se alguém gritar, ô Cleiton, eu vou simplesmente olhar, que alguém me chamou. É a mesma coisa com o Eterno. Muita gente está lá, ô Jesus, ô Jesus, ô Yeshua. O Salvador não está ouvindo, porque não está chamando ele. Não está chamando ele. Se o nome dele era Yahushua, né? É a mesma coisa. Tem país que chama o Eterno ali de Alá. Tem país que chama o Eterno de Yahweh. Tem país que chama o nome de Yahru, outros Yahushua. Outro povo chama de vários outros nomes lá pro Criador. Yavé, Yahová, Yehová, em outra época, né? Vemos aí, outros os chamam de Adonai. Pior ainda, Adonai, nem Adonai é a tradução de Baal, Bel, né? Que é pior ainda. E vemos que no Brasil algumas pessoas chamam o Criador até de Senhor, né? Que é a tradução de Adonai, né? Mesmo vendo em todos os dicionários bíblicos de estudo. Se você tiver um dicionário bíblico aí de estudo, isso pode ser de qualquer autoria, pode ser esse mesmo do Malafaia, que é grande, que é muito bom de estudo, pode ver o dicionário bíblico de estudo da Católica, mas pega um mais antigo, assim, de 4 anos para trás, porque esse assunto que eu estou falando com vocês veio à tona agora, recente, e algumas editoras já não estão colocando significado mais como é. Mas se você tiver um dicionário guardado que já tem aí num bom tempo, se você não tiver, pega emprestado com um vizinho que você vai ver lá. Que lá também, claro, a letra B, que Baal é Senhor, né? Então, se Baal era um demônio, virou Senhor no Brasil, por que muitas igrejas aí gostam da paz do Senhor? Não está meio assim fora de lógica, né? Então, do mesmo jeito, muitas pessoas não invocam mais o nome do Criador.
Como que fica os textos na Escritura, assim, onde fala, olha, que todo aquele que invocar o meu nome será salvo? Ou será que está escrito invocar os meus nomes? Fica aí uma tese, assim, um parágrafo, assim, né, um ponto de interrogação, assim, bem grande, bem explícito, né, na nossa mente, porque está escrito bem claro, aquele que invocar o meu nome, né? Se é o meu nome ou é meus nomes? O meu nome, né, é bem diferente. E o nosso Salvador, em Atos 4:7, nenhum outro nome dado ao homem abaixo do céu, não há salvação. Não há nenhum outro nome inventado, confeccionado abaixo do céu e que o homem possa ser salvo. Então, o nosso Salvador também, me desculpe, nós temos que voltar no tempo, nós temos que fazer um estudo aprofundo, aquele que quer mesmo se salvar, aquele mesmo que tem interesse e zelo pelo nome santo do Eterno e também do seu Filho, nosso Salvador, Yahushua, tem que ir lá atrás, lá, e pesquisar mesmo a fundo como era o primeiro nome, antes dos inventados, porque todos os países já reconheceram que foi um erro atrás, de fazer tradução de nome que se estava perdendo o verdadeiro som fonético do autor. Então a prova maior, se os países já reconheceram que foi um erro, que vários autores diferentes foram se perdendo o som, isso aconteceu também no sistema religioso, né? Tanto de fazer tradução de cópias e traduzir os nomes foram distorcendo o som fonético, né? E nome é som, gente, entendeu? Conversa é som, palavra é som. Esquece a escrita, é comunicação, porque você aprende a escrita só para você começar a falar, depois que você falar é o costume, né? A gente vê muito aí, muitas coisas que você se fala aí, que se escreve com O, mas você vai ver que o nome é U, né? O som fonético é U. Mesmo escrevendo, a gente vê muitas palavras assim. Aí quando a pessoa vai escrever, não está escrevendo lá a letra, mas sim o som pronunciado, fala que está errado, né? Mas faz um teste aí você no Face, você que entra no Face direto, quando você tiver uma frase, um texto, que esteja lá em outra língua, está lá escrito tradução, né? Você vai ver que vai estar todo traduzido para o português. Mas o nome de quem está ali naquela tradução, se tiver algum nome ali, o nome é intacto. O Facebook não traduz o nome. Repara para você ver. Entra assim no Face, entra bem ali assim no Face, que você vai ver algumas pessoas estrangeiras. Entendeu? Pode entrar em hebraico, em grego, ou no americano, alguém que seja americano, ou russo, não importa. Pega uma frase que você não entenda, uma postagem que está em outra língua. Aí vai estar lá para você apertar, para você entender a tradução. Clique lá para você ver a tradução que o próprio Facebook vai converter para você no português. Você vai ver que o nome ali, o Face, não muda. Por quê? Porque os Facebook já sabem que o nome não pode mudar. Por isso a gente vemos na Copa do Mundo, chega os jogadores, não mudam o nome. Por isso nós vemos nossos atletas nas Olimpíadas, de esportes, no atletismo, né? Igual nós vemos aqui no Brasil, o nome de ninguém. No caso, o Usain Bolt chegou aqui, será que eles mudaram o nome dele? Não. Michael Jackson veio aqui, o nome dele não muda, a gente aprendemos. Papa Francisco veio no Brasil e ele não veio. É igual quando naquela época que João Paulo II veio no Brasil também, o nome dele não mudou. Entendeu? Mas ele nunca se chamou João Paulo II, né? Era Carol Otilo o nome dele. Repara que nenhum dos nomes dos papas são originais. Todo papa, quando entra no papado, eles têm que mudar o nome dele. E eles fizeram isso com a Bíblia também. Entendeu? Alguns nomes ali, nenhum são originais. E só manteram os nomes gregos, mas os nomes que tinham o som fonético do Criador, eles tiraram. Entendeu? Então, o que aconteceu na Escritura está no dia a dia. As pessoas levaram essa cultura para a realidade nos templos, né? As pessoas oram, falam tanto Deus, Senhor, e o nome dele não fala. Senhor não é o nome dele nem Deus. Olha para você, a teoria dos testemunhos de Jeová estão certos, mas a prática também está errada. Entendeu? Por quê? Porque Jeová também é um nome inventado. Se você pesquisar no dicionário bíblico mesmo, que eu falei para vocês pesquisar, vocês vão ver lá que o nome Jeová foi criado no ano 1518, né? E pior ainda, foi criado por uma má interpretação do YHWH. Foi uma tradução errada de uma outra tradução que já estava errada atrás, né? Porque o nome próprio, o nome traduzido. E eles defendem agora o último nome inventado, traduzido para o Criador, estão querendo agora que o povo defenda esse nome inventado.
Mesmo já provado que a letra J só veio do latim para cá. A letra J é uma letra nova, é uma letra que o ser humano inventou muito nova, que tirada da letra Y, né? A letra J é a letra I. Não tem letra J no grego. A letra J no grego é a letra I, é o som I, né? Não tem letra J no hebraico, porque no hebraico a letra Y, meu, é o som IA, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Analisem mais aí, antes de vocês defenderem, brigarem aí por coisinha tão simples a respeito de nome. Uma coisa eu sei, eu tenho certeza e eu concordo com vocês. E uma coisa, que nós não devemos falar os nomes que estão se invocando. Como assim, ó, Jesus, que é o Deus Iesus romano antigo, tá? Nós não estamos falando que o nosso Salvador não existe não, tá? Antes de falar, não compreenda mal esse vídeo, tá, gente? Nós cremos mesmo que o nosso Salvador veio na Terra, veio, passou por tudo. Só o nome dele que as igrejas lá no passado trocaram. Esconderam o nome do Messias e substituiu por um título de um Deus romano antigo, tá? Porque o som Jesus e Jesus é muito parecido, tá? E o nome dele não dava som Zuz, tá? Dava som Shua, que era Yahushua, né? Arruxa. Depois mudou para Yeshua, Yesou, Jesus, Jesus, Yesu, Yesou, Jesus, né? Yeshushito, Isusa, Olorum na África e vários outros nomes para o mundo afora aí. E, então nós temos que fazer zelo também no nome do Criador. Que o nome do Criador dava o som de Yahu, depois mudou para Yavé, Yahová, Yehová, Jevá, Jeová e tantos outros vá fora. Não é para mudar o nome não, isso foi o erro, já ficou provado que os países falou que foi erro de tradução traduzir nome. Então foi erro de tradução traduzir nomes também na escritura. A escritura também ela passou por livro, do mesmo jeito que se traduziam livros, se traduziram também a escritura que eram livros, né? Então espero que vocês procurem, pesquisem, porque de repente você está aí falando os nomes corrompidos e não sabe, porque quem deveria estar falando isso com vocês aqui nesse exato momento é o seu padre, tá bom? Era o seu pastor, mas muitos não falaram porque não sabem mesmo, tá? Porque não se interessaram, foram ali, deu de novinho ali, só indo para o trabalho, para a igreja, trabalho para a igreja e sem estudar nada fora da Bíblia, cultura, entendeu? Onde foi as traduções mudadas, letras inventadas com o tempo, nomes, eu não estudo essa área, tá? E a teologia se omite em não mostrar esses fatos, então você tem que pesquisar sozinho, estudar sozinho nos livros, tá? Você tem que procurar sozinho. Então procura direitinho, porque agora muitos líderes religiosos sabem disso, tá? Escalão da alta sociedade religiosa, tá bom? Sabe disso, o escalão do alto do catolicismo sabe disso, tá? E estão escondendo, tá? Eu já conversei com muitos religiosos, inclusive pastores, padres, eu tive a oportunidade de conversar com um, né? E a maioria dos pastores que eu converso, os presbíteros, diáconos, eles falam do mesmo jeito, viu? Que eu estou certo e tudo mais, mas que o sistema é esse, viu? Se falar, irmão, vai ser uma confusão na igreja. Isso é que é a tese que eles dão, viu? De não querer falar para você nem para todo mundo, né? E não é confusão falar isso, é desconfusão. É deixar a sociedade, o povo brasileiro, o povo do mundo, saber que o pai tem um nome e o filho tem um nome. E que os nomes que estão sendo pregados aí, sendo ensinados aí, não são originais e muito menos, não tem nem quase por cento de nada do som fonético do original do nome do Eterno, tá? Do som original. Espero que você tenha gostado, então pesquise, tá bom? Pega um dicionário bíblico, vê quando que surgiu o nome Jesus, a época que surgiu o nome Jesus Cristo, a época que surgiu o nome Yeshua, tá? A época que surgiu o tetragrama sagrado, o YHWH, tá? A época que surgiu o nome Jeová, e você vai ver lá que tudo tem influência da Igreja Católica, tudo. Sempre os padres estavam no meio, não foram pessoas que foram aceitando não, mas igual vota-se lei, entendeu? A gente vê lá votando lá, 80 senadores, 80 deputados, eles aprovam uma lei lá representando, falando que o povo brasileiro votou a lei. Mentira, porque a gente vê aí, ó, a gente vê nos jornais igual a Previdência mesmo, né?
Eles estão querendo provar uma coisa que mais da metade dos brasileiros não concordam. Aí eles votam aquilo e faz acontecer, faz o projeto sair, aí joga na sua cara que é você que estava no meio da votação, foi representado, e só aquele que não foi. Então a igreja fez isso também. Levou 70 padres, 70 sacerdotes, que o rei mandou ir lá, escolhido pelo aquele rei naquela época, que era Alexandre. Então ele escolheu quem ia participar lá. Quem foi contra nas votações da escolha dos livros, alguns foi morto, a gente vemos ali, tá? Foi perseguido. Quantos padres naquela época ali foi morto vivo, queimado, por ser condenado à heresia, porque não estava aceitando eles. Quantos inocentes a igreja matou naquela época, chamando de hereges, que era falar dos do caminho, seitos dos nazarenos. Esses seitos dos nazarenos e os do caminho é que ainda levava o evangelho ainda a sério. Esse mesmo evangelho ainda de continuar no que está escrito, né? E que se corrompeu. Então você está uma oportunidade aí de você pesquisar, tá bom? Pega um dicionário bíblico em paz e aprofundo, tá? E descobrir que tudo isso que eu estou falando, o verdadeiro sábio, irmão, a sabedoria vem do alto. Mas a sabedoria vem do alto a partir do momento que você a procura, tá? Não vai vir uma voz para você falando assim, olha, escreva, que eu estou escrevendo. Não. O Eterno, ele te dá formas de você analisar, formas para você raciocinar, forma de você pesquisar, de procurar. Mas você tem que se locomover, você tem que se levantar. Você não pode ficar parado, sentado, esperando que um homem só te coloque coisa na cabeça e aceita, não. Porque nós temos um impulso lá do fundo, que dá uma vontade de questionar quando a gente tem alguma coisa errada. Né? Então, quando você questiona, não está batendo, é onde você vai ver. Quando você pega uma confirmação, não, eu pesquisei e está errada aquela tese, está certa aquela tese, mas tem que buscar. Agora, ver uma pessoa e fala alguma coisa, igual eu estou falando aqui, se a primeira pessoa que faz, vamos lá, eu vou desligar esse vídeo no começo, eu não vou ver esse resto não, o cara já começou a falar uma coisa sem pé e cabeça. Não, você pegou o começo, entendeu? Ele simplesmente, você não fez tudo, né? Repara, eu vou te dar um exemplo para vocês verem, para terminar aqui o assunto. Lá em Salmo 91, muita gente gosta, pega o Salmo 91 e vai lá no 14, tá? Lê do 14 para o final, bom? Você vai ver uma parte ali que está escrito assim, ó, este conheceu o meu nome e me invocará, então eu responderei, eu o glorificarei. Eu vou dar a ele a abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Olha, ele fala do nome dele ali. Este conheceu o meu nome, ou conhece o meu nome, né? E me invocará. A gente tem que conhecer o nome do Eterno e invocar, ter costume de falar aquele nome, né? A gente vê isso lá no Salmo também 72. Nós vemos também no Salmo 23 a respeito do nome. Nós vemos lá em Atos, principalmente lá em Atos 4:7. Lá no comecinho, lá em Êxodo 3:14, em Gênesis, e tem várias passagens. A Bíblia inteira fala do nome do Criador e depois o nome do Salvador também. Mas, infelizmente, as pessoas preferem ficar com os nomes, né? Os nomes é uma diferença, o nome é outro, né? O nome é o nome do Criador. Os nomes são títulos atribuídos, aperfeiçoados, inventados que deram para o Eterno, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem em paz aí, uma longa caminhada do Evangelho para vocês, de pesquisa, de estudo, tá? Para que vocês venham, a ser mais um dos tais, para ter um caminho mais perfeito perante o Criador, porque tudo se resume ao nome, tá bom? E através do nome vocês vão se qualificando e descobrindo mais, para ir justando a perfeição em Elhaz, tá? Em amor. Tá? Shalom para todo mundo aí, tá? Cleito e Arros Estudos, com mais um trabalho aí para vocês, tá bom? Falou, gente!